a ideia de falar um pouquinho assim sobre a psicoeducação, porque a gente tem tantos temas, tantas estratégias e tantas coisas boas na psicologia, como o nosso presidente aqui colocou em relação à psicologia, que eu acho que pode assim contribuir imensamente com o trabalho dentro das escolas. Então, a gente, para escolher alguma coisa para falar, é bem difícil quando a gente vê tantas coisas que a gente poderia realmente estar contribuindo mais. Então, eu fico bem feliz também de poder participar de uma audiência assim, de estar podendo trazer e podendo aprender com os colegas aqui sobre conteúdos que estão sendo propostos. Então, eu vou falar especificamente sobre uma estratégia de atendimento chamada psicoeducação. E vou tentar focar somente nela, né, para que a gente possa falar um pouquinho de como é que ela poderia ser utilizada e de que maneira que ela traz esses benefícios. Então, a proposta do tema seria a gente discutir também, né, a psicoeducação como uma ferramenta de promoção e prevenção de saúde mental nas escolas. Bom, aqui é um pouquinho sobre quem eu sou, né? Sou psicóloga clínica há bastante tempo, fundei o Instituto com o propósito de contribuir com a formação de profissionais da nossa área, tanto da psicologia como da saúde mental. E falando de saúde mental, né? O que é saúde mental? Então, já foi colocado aqui, mas é mais do que a ausência de transtornos mentais. Isso é baseado na Organização Mundial de Saúde, só que de uma forma um pouquinho mais assim, citando algumas coisas. É uma parte integrante da saúde, então não é apenas a saúde mental, mas a saúde como um todo. Sem saúde mental não há saúde. É determinado por fatores socioeconômicos, biológicos, psicológicos e ambientais. Então, quando pensamos em saúde mental, nós vamos pensar que a gente precisa de todo é multifatorial, o que a gente precisa também para ajudar essas crianças e adolescentes a terem uma melhor saúde mental. É sentir-se bem consigo mesmo e com os outros, lidar bem com as exigências da vida e as emoções, ser capaz de enfrentar os desafios e mudanças e reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Eu acho que aqui é só um complemento do que a Gislaine falou antes, em relação ao quanto que é importante que o adolescente consiga, tanto a criança como o adolescente, que eles consigam, mas a criança ela traz mais, ela demonstra mais e ela externaliza de forma mais sincera quando ela está passando por alguma coisa. O adolescente, ele já, muitas vezes, não que ele se feche no sentido, porque vai depender do temperamento, da personalidade. Mas, no geral, eles procuram menos se expor em relação a buscar essa ajuda. Por que é importante trabalhar a saúde mental nas escolas? Devido ao quê? O desenvolvimento integral dos estudantes fazem com que, se eles tiverem uma melhor saúde mental, eles vão ter um desenvolvimento, no geral, integral, muito melhor. O desempenho acadêmico dos estudantes também é afetado se eles têm menos saúde mental. A prevenção, se a escola propõe trabalhos de prevenção, a gente vai ter um ambiente muito mais positivo, muito mais caloroso, muito mais empático e ajuda a prevenir o agravamento de situações ou questões emocionais que as nossas crianças possam estar passando. Convivência. Promover a saúde mental nas escolas contribui para um ambiente mais positivo e inclusivo, reduzindo bullying e outros comportamentos negativos. Habilidades sociais. As escolas desempenham um papel importantíssimo no desenvolvimento dessas habilidades, porque a gente sabe aqui que, muitas vezes, foi o que a doutora Gislaine comentou, que uma briga com o colega, uma briga com a namorada, uma dificuldade que o adolescente tenha, se ele tem uma baixa habilidade social, não consegue ter esse tipo, e é uma habilidade natural do ser humano, mas que muitas vezes ele não teve a oportunidade de desenvolver, devido a fatores tanto familiares como de condições de oportunidade mesmo. Redução do estigma, né, que já foi falado. Então, esse estudante buscaria mais ajuda, se existe um canal que ele possa fazer isso dentro da escola, e isso está sendo proposto para ele, ele vai ter esse ganho, né, de poder procurar quando ele está em situações que são mais difíceis para ele.
Também a saúde mental ajuda na preparação para a vida, pois essas crianças, como foi dito aqui, começam muito cedo e ao longo do ciclo da vida, a gente viu os gráficos que a doutora Gislaine trouxe, que não é só ali na infância, mas você tem desde crianças, como até pessoas idosas, fazendo tentativas ou às vezes realmente conseguindo ter o ato consumado do suicídio. E um ambiente de aprendizado também, um ambiente que valorize a saúde mental, é um ambiente muito mais positivo e produtivo, tanto para os estudantes como para os educadores. Acesso ao serviço, né? Porque daí, se você tem um canal de comunicação, você tem como fazer os encaminhamentos adequados, né? E o impacto social, porque problemas de saúde mental também afetam as relações e fazem com que essas crianças se sintam mais isoladas ou com essa diminuição da interação delas. Nossas escolas e os problemas. Bom, se a gente for pensar, a gente tem inúmeros problemas que os profissionais que trabalham com escola sabem que passam por esses obstáculos e dificuldades, mas nós estamos focando, e eu vou comentar assim, bem rápido, porque já foi comentado na palestra anterior, né? Só destaquei aqui alguns dados relevantes de tipos de problemas comuns que têm surgido na faixa etária de crianças e adolescentes. Então, a gente tem ansiedade, 20%, depressão, 15%, o TDAH, TEA, impacto no desempenho escolar. Então, crianças e adolescentes com uma saúde mental ruim traz muita evasão escolar, muito baixo rendimento. Elas também não têm motivação para estudar, para se dedicar. Então, o desempenho acadêmico desses estudantes são muito abaixo do que eles poderiam produzir. Suicídio também é uma das causas principais entre adolescentes, né? E eles estão relacionados, como foi dito, muitas vezes a alguns transtornos que não foram identificados e que também não foram tratados, ou se tratados, não foram tratados adequadamente. A prevenção, né? A prevenção dos transtornos mentais é um conjunto de estratégias que busca impedir que um transtorno mental se instale, ou pelo menos que ele busque reduzir o impacto desses transtornos. Então, a gente vai partir da ideia de que, então, se nós estamos com uma criança de 15 anos que fez tentativa de suicídio, provavelmente ela já vai ter algum problema. Mesmo que essa criança tenha um problema, ou se eu descubro que essa criança foi avaliada e ela tem, por exemplo, uma ansiedade social, e eu faço uma prevenção, eu posso prevenir de que ela desenvolva o uso de álcool nas festas para poder se socializar. Então, a prevenção, ela entra também não só para não ter nenhum tipo de doença, mas para poder prevenir que outros transtornos ou outros problemas ou consequências se desencadeiem a partir de um problema ou de um transtorno. A psicoeducação em si é o quê? É um processo educativo que visa aumentar o conhecimento e a compreensão das pessoas sobre questões relacionadas à saúde mental, no caso que nós estamos falando disso, ajudando-as a adquirir habilidades e estratégias para lidar com problemas emocionais, psicológicos ou comportamentais. Então, a psicoeducação é uma estratégia que vem sendo bastante utilizada e, no contexto escolar, a gente pensando, e a Alessandra, que seria algo que é possível de ser feito, né? E muitas pessoas podem participar, uma equipe multidisciplinar, do que, por exemplo, muitas vezes essas crianças não têm acesso a uma psicoterapia de longo prazo, uma psicoterapia que ela tenha que sair do ambiente que ela está, né? Então, muitas vezes, você precisa ir até eles para oferecer um trabalho para que eles possam se prevenir de outros problemas ou consequências mais difíceis. É uma abordagem terapêutica que fornece informações, orientações e recursos para que o indivíduo possa gerenciar sua vida. Então, dentro, por exemplo, se você vai fazer uma psicoeducação sobre quadros de ansiedade na escola, então você vai poder psicoeducar essas crianças e adolescentes para que eles possam identificar de que maneira que ele reconhece quando ele está ficando ansioso e qual estratégia ele pode usar de recurso para que ele possa regular isso na vida dele. Porque é importante que a gente também deixe os nossos adolescentes e crianças com uma autonomia nesse gerenciamento da saúde mental dele, da saúde emocional. Então, vários tipos de estratégias dentro da psicoeducação a gente pode desenvolver. Eu trouxe alguns exemplos aqui, só para falar. Por exemplo, em termos de psicoeducação para prevenção. Então, você pode conscientizar
que é promover uma conscientização, como está sendo feito, Setembro Amarelo, e assim vai, outras sobre bullying, sobre término de relacionamento, sobre comportamento autolesivo, são vários e vários temas que podem ser conscientizados. Promoção do bem-estar, porque essas habilidades fazem o quê? Com que a criança aprenda também a desenvolver e a promover ela mesma o bem-estar para ela, com práticas de hábitos saudáveis e promoção de relacionamentos positivos. Educação sobre substâncias, no caso do uso de abuso, né, de substâncias de álcool e droga, que também é um tema que pode ser, né, proposto nas escolas, que já tem trabalhos em relação a isso. A identificação precoce também foi comentada aqui. O que é importante? Que os nossos educadores, professores, todas as pessoas envolvidas na escola aprendam um pouco sobre saúde mental. Não significa que eles têm que dominar todo esse assunto, mas se tiverem acesso a uma informação, eles podem identificar muito mais rápido. E na escola é um local onde as crianças apresentam, onde vai se detectar sinais e sintomas muito mais rápido do que muitas vezes os pais acharem que está tudo bem e, na verdade, essa criança pode estar tendo um sofrimento e não é observado. E há essa autoavaliação também, a criança pode aprender a fazer isso, quando você promove conhecimento através pode ser da psicoeducação mesmo. E a gestão em saúde mental também dentro da psicoeducação, que você pode desenvolver estratégias de enfrentamento, que é ensinar, o que eu comentei sobre isso. Por exemplo, o comportamento autolesivo, que é muito comum. Então, se eu sinto, esse adolescente tem o término do relacionamento, se eu sinto essa frustração, se eu sinto essa angústia, eu preciso aprender a lidar, eu preciso aprender a me autorregular emocionalmente. E hoje a gente está numa sociedade onde tudo é muito rápido, eu não preciso esperar nada. Se eu peço um iFood, ele está em 2 minutos na minha porta. Se eu quero acessar alguma coisa, em 1 minuto ou 2 minutos, eu já entro e tenho acesso. Então, isso, de certa forma, tem um impacto no cérebro das crianças e dos adolescentes. Então, ensinar eles sobre esse processo, que a mente ocorre, que ele pode aprender uma nova forma de se autorregular sem se machucando, é fundamental para nossas crianças e adolescentes. Essa questão de autoajuda é justamente para ele mesmo poder fazer algo. Eu estou ficando angustiado, então a gente tem várias estratégias, que daí são estratégias de que daí vai depender de qual é o tipo de problema que essa criança está tendo. Porque eu posso desviar essa sensação tão ruim que está dentro de mim, segurando uma pedra de gelo, ou tomando um banho bem gelado, ou saindo para dar uma volta com meu amigo. Então, tem várias coisas que são como se fossem coisas simples, só que para a criança, para o adolescente, é importante que faça sentido. Se o profissional não souber explicar qual é o mecanismo que você vai atingir no seu cérebro quando você faz isso, ele fala assim, dá uma volta, isso eu já sei. Mas, a partir do momento que ele sabe que ele tem a condição de regular isso e que ele vai sair de um sistema emocional para um sistema mais executivo do cérebro, ele sabe fazer esse caminho. Aí você vai ensinar a estratégia. Mas antes você precisa, muitas vezes, explicar o mecanismo, porque senão você não vende a ideia, né, que a gente fala, você não vende a ideia para o adolescente. Ele não quer falar daquilo. Então, ajuda em gerenciamento de crises, né, e desmistificação. Aqui os benefícios, eu já falei lá no início, quando eu falei de todas as coisas importantes, elas são muito parecidas. Aqui só tem algumas coisas a mais que foram colocadas, né? O aumento da resiliência, um ambiente muito mais positivo. Então, eu só citei aqui que a psicoeducação traz essa lista de benefícios para as nossas crianças, os educadores, pais, e professores e todas as pessoas que estiverem envolvidas. A implementação da psicoeducação, ela depende de... Vamos pensar aqui nesses 13 passos, mas eu só vou citar eles, porque é lógico que é uma coisa assim, você vai desenvolver um trabalho de psicoeducação ou grupos dentro de determinadas escolas, o primeiro passo a ser feito é a avaliação das necessidades daquele contexto escolar. O que aquela escola tem mais? Tem muito comportamento autolesivo, sério, a gente tem
muito... Eu tive conversando com algumas professoras na época que algumas psicólogas foram fazer um programa de trabalho em grupo dentro de escola, e elas trouxeram muitas queixas em relação a... Elas conseguem dar aquele apoio inicial, mas elas não sabem nenhuma estratégia diferente que pudesse fazer com que essas crianças ou adolescentes reduzissem esse comportamento. Então, a primeira coisa é avaliar essas necessidades, definir objetivos claros, ter uma colaboração multidisciplinar, que envolver outros profissionais também, né? Desenvolver daí os conteúdos para aquela escola, ou para, vamos dizer, a nossa região de Campo Grande, o contexto aqui, a nossa cultura, o que mais tem aparecido, apesar de a gente ter pesquisas do Brasil inteiro, mas a gente precisa focar na nossa região. Isso pode se integrar dentro do currículo escolar, pode treinar professores para saber ajudar essa criança a se autorregular, tirar da sala de aula ou comportamentos mais desafiadores ou comportamentos que possam ser prejudiciais tanto para eles mesmos como para outros, né? Dá para desenvolver programas de grupos e sessões individuais quando são necessários. Envolvimento dos pais, avaliação e monitoramento, que é, se você vai aplicar um programa, é importante que a gente faça uma pré-testagem para que a gente possa observar, o que nós ganhamos aqui, Séries? Então, já no pré-teste apresentou crianças e adolescentes com isso. Então, o nosso objetivo vai ser reduzir isso aqui. E aí, depois, precisamos avaliar se esse programa alcançou isso. Para isso, a gente precisa da avaliação e monitoramento dessas atividades. Recursos e parcerias, comunicação aberta, avaliação contínua e ajustes, dependendo, né? E promoção da conscientização. E lembrar, para finalizar aqui, que a psicoeducação é um processo contínuo e que a construção de uma cultura escolar que valorize a saúde mental requer tempo e esforço. O compromisso da escola em apoiar a saúde mental dos estudantes é fundamental para o sucesso de um programa de psicoeducação ou um programa de promoção da saúde mental, de prevenção, seja qual o nome ou título se queira dar. E, para finalizar também, diante disso, temos claro que a informação de qualidade é uma das bases para a tomada de decisão e leva à autonomia por meio do empoderamento, combatendo, assim, a impotência, muitas vezes sentidas e vividas, tanto por nossas crianças e adolescentes, como pelos pais e educadores. E eu também queria deixar uma fala de que eu me sinto privilegiada de poder estar aqui e poder participar de uma audiência desse nível e com essa preocupação. Porque eu sempre trabalhei muitos anos já com criança e sempre tive vontade de poder participar de algo que pudesse contribuir para além de uma sala de consultório. Tá? Então, meu agradecimento por estar aqui neste momento. Gratidão a todos. Tá?